1 Reis capítulo 21. Nabote, um homem de Jezreel, tinha uma plantação de uva nos arredores da cidade, ao lado do palácio do rei Acabe. Um dia o rei falou com ele, mostrando interesse em comprar aquela propriedade. Deseja sua vinha para formar uma horta, explicou o rei, já que fica ao lado do palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se for do seu agrado, eu lhe pagarei um preço justo por ela. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me proíbe de dar essa terra, que é a herança dos meus pais. Então Acabe voltou ao palácio aborrecido e com muita raiva, porque Nabote de Jezreel lhe havia dito: não lhe darei a herança dos meus pais. Ele não quis saber de comer, foi deitar-se e virou o rosto para a parede. O que está acontecendo com você? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você não se alimenta? O que deixou você tão aborrecido? Pedi a Nabote que me vendesse a sua plantação de uvas, ou que trocasse por outra terra, e ele não quis fazer o negócio. Acabe disse a ela: afinal de contas, você é ou não é o rei de Israel? Perguntou Jezabel. Levante-se, coma e não se preocupe com isso. Eu vou conseguir a plantação de uvas de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe, selou as cartas com o selo real e mandou às autoridades de Jezreel, onde Nabote morava. Na carta, ela escreveu: reúnam os moradores da cidade e anunciem um dia de jejum e oração. Depois façam com que Nabote compareça num lugar de destaque entre o povo. E encontrem 2 homens vadios que o acusem de amaldiçoar Deus e o rei. Depois levem Nabote para fora e o matem a pedradas. Os anciãos da cidade de Nabote e outros líderes fizeram conforme instruções da rainha Jezabel. Oficializaram o jejum e colocaram Nabote para sentar-se no lugar de destaque no meio do povo. Então 2 homens de mau caráter acusaram Nabote diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou Deus e o rei, e ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até morrer. Os anciãos da cidade e os outros líderes mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia de que Nabote havia sido apedrejado até morrer, disse a Acabe: lembra-se daquela plantação de uvas que Nabote não quis vender a você? Bem, você pode ficar com ela agora. Ele está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, desceu para tomar posse daquela plantação de uvas. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: vá até Samaria para se encontrar com o rei Acabe. Ele está na plantação de uvas de Nabote a fim de tomar posse dela. Diga a ele: assim diz o Senhor, já não basta o mal em matar Nabote? Era preciso que você se apossasse da sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor, por causa disso, os cães vão lamber o seu sangue fora da cidade, da mesma maneira como lamberam o sangue de Nabote. Então o meu inimigo me encontrou, exclamou Acabe ao ver Elias. Sim, respondeu Elias, porque você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor? Por isso ele diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você e vou acabar com você. E não vou permitir que sobreviva nenhum dos seus descendentes de sexo masculino, tanto escravo como livre. Vou fazer com a sua esposa, com a sua família, o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família do rei Baasa, filho de Aias, porque você provocou a ira de Deus e levou todo Israel a pecar. E a respeito de Jezabel, o Senhor diz: os cães vão devorar o corpo de sua esposa Jezabel, junto aos muros de Jezreel. Os membros que pertencem à família de Acabe, que morrerem na cidade, serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves dos céus. Nenhuma outra pessoa se vendeu tão completamente como Acabe, pois sua esposa Jezabel conseguiu que ele fizesse toda espécie de mal que o Senhor reprova. Ele foi culpado porque adorou ídolos, como adoraram os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Quando Acabe ouviu essas profecias, rasgou as roupas, usou roupa feita de pano de saco, jejuou, passou a dormir em cima de panos de saco e a andar de cabeça baixa. Então veio outra palavra ao tesbita Elias da parte do Senhor: está vendo como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não vou aplicar castigo que prometi enquanto ele estiver vivo, mas vou aplicar ao filho dele. 1 Reis capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, enquanto Josafá, rei de Judá, visitava Acabe, rei de Israel, Acabe perguntou aos seus auxiliares: vocês não sabem que os sírios ainda ocupam nossa cidade de Ramote e Gileade, e nós estamos aqui sentados sem fazer nada para retomá-la do rei da Síria? Então ele se virou para Josafá e perguntou:
Você mandaria o seu exército junto com o meu para tomarmos Ramote-Gileade? E Josafá, rei de Judá, respondeu: Mas é claro, você e eu somos irmãos, meu povo está às suas ordens e meus cavalos estão ao seu serviço. E ele acrescentou: Deveríamos primeiro perguntar ao Senhor, para termos certeza do que ele quer que façamos. Então Acabe mandou chamar os 400 profetas e perguntou a eles: Devemos atacar Ramote-Gileade ou não devemos? E todos eles disseram: Sim, podem ir, porque o Senhor vai ajudar vocês a conquistar a cidade. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor? Eu gostaria de consultá-lo também. Sim, respondeu o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas tenho ódio dele, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Ele sempre tem alguma coisa ruim para dizer. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria falar dessa maneira, respondeu Josafá. Então o rei Acabe chamou um dos seus oficiais, ordenando: Vá buscar Micaías, filho de Imlá, depressa. Enquanto isso, todos os profetas continuaram profetizando diante dos dois reis. Os reis estavam vestidos com suas vestes reais, sentados em tronos colocados junto à porta de entrada da cidade. Um dos profetas, Edequias, filho de Kenaaná, fez alguns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com esses chifres o Senhor ferirá os sírios, até que sejam destruídos. E todos os outros concordaram, dizendo: Vai e ataque Ramote-Gileade, porque o Senhor fará com que seja vitorioso. O mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, vou dizer somente o que o Senhor me mandar dizer. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos atacar Ramote-Gileade ou não devemos? Naturalmente que deve. Não perca tempo. Micaías disse a ele: O rei terá uma grande vitória, porque o Senhor vai fazer com que ele vença. Quantas vezes preciso dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Disse o rei. Então Micaías disse a ele: Eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes homens não têm líder, que eles voltem em paz para suas casas. Virando-se para Josafá, Acabe disse a Josafá: Eu não falei que isso iria acontecer? Ele nunca profetiza nada de bom, apenas o que é ruim. Micaías falou em seguida: Ouça mais esta palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e os exércitos dos céus estavam juntos a ele, à direita e à esquerda. Então o Senhor disse: Quem é capaz de enganar a Acabe, para que ele vá e morra no ataque em Ramote-Gileade? Várias sugestões foram feitas, até que finalmente um espírito se aproximou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? O Senhor perguntou, e ele respondeu: Eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E o Senhor disse: Vá e engane Acabe, você será bem-sucedido. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. O Senhor determinou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou perto de Micaías e lhe deu uma bofetada no rosto e perguntou: Quando foi que o espírito do meu senhor me deixou para falar a você? Micaías respondeu: Você receberá a resposta à sua pergunta quando procurar esconder-se num quarto interior. Então o rei Acabe ordenou: Levem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Digam a eles: Assim diz o rei: Ponham este homem na cadeia e deem a ele pão e água, o suficiente para conservá-lo vivo, até que eu volte em paz. Micaías respondeu: Se você de fato voltar em paz, então é prova de que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Tomem nota do que eu disse, todos vocês. Então Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para Ramote-Gileade. Acabe disse a Josafá: Você usará suas roupas reais, e eu entrarei disfarçado em combate. Assim o rei de Israel foi para a batalha disfarçado no uniforme de um soldado comum, e ambos foram para a guerra. Assim, acontece que o rei da Síria tinha dado ordens aos 32 chefes de carros de guerra: Não lutem contra ninguém, a não ser contra o próprio rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram o rei Josafá em suas vestes reais, pensaram: É o rei de Israel, e cercaram o carro dele para atacá-lo. Mas quando Josafá gritou, eles viram que não era o rei de Israel e deixaram de persegui-lo. Todavia alguém atirou uma flecha por acaso,
e ela atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura de proteção. Levem-me para fora da batalha, pois estou ferido, disse gemendo ao condutor do seu carro. A batalha ia ficando cada vez mais violenta à medida que as horas passavam. O rei Acabe teve de enfrentar os sírios, ficando apoiado no seu carro. O sangue de seu ferimento escorria para o fundo do seu carro de guerra e, afinal, ao cair da tarde, ele morreu. Logo ao pôr do sol, propagou-se esta notícia entre os seus soldados: tudo está acabado. Cada homem volte para sua casa, cada um para sua terra. Assim, o rei morreu e o seu corpo foi levado para Samaria e ali foi sepultado. Quando o seu carro de guerra e a sua armadura eram lavados ao lado do açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam, os cães vieram e lamberam o sangue do rei, exatamente como o Senhor tinha dito que iria acontecer. Os demais acontecimentos da história de Acabe, incluindo a história do palácio com os revestimentos de marfim das cidades que ele construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Assim, Acabe foi sepultado entre os seus antepassados, e o seu filho Acasias se tornou rei de Israel em seu lugar. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando subiu ao trono e reinou em Jerusalém durante 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele seguiu em tudo os passos de seu pai Asa e não se desviou deles, obedecendo ao Senhor em tudo. Contudo, não destruiu os altares idólatras que havia nos montes, de modo que o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. Josafá teve paz com Acabe, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá e de suas realizações de heroísmo e de suas guerras estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos cultuais que ainda haviam ficado depois dos dias de seu pai Asa. Não havia nenhum rei em Edom naquele tempo, havia apenas um representante do rei. O rei Josafá construiu uma frota de navios de transporte para buscar ouro em Ofir. Porém, eles nunca voltaram, porque naufragaram em Ezion-Geber. Acasias, filho e sucessor do rei Acabe, havia proposto a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os seus, mas Josafá não aceitou a proposta. Quando o rei Josafá morreu, foi sepultado junto com os seus antepassados na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Foi durante o ano 17 do reinado de Josafá, rei de Judá, que Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e ele reinou 2 anos. Porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu os passos de seu pai e de sua mãe, e os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, servindo e adorando a Baal, provocando a ira do Senhor e Deus de Israel, como o seu pai tinha feito.